Olá pessoal, vamos para mais um probleminha de aplicação da seção 3 de vetores. Em uma operação de montagem ilustrada na figura ao lado, um robô move um corpo primeiro em linha reta para cima e depois também para o leste, em torno de um arco, formando um quarto de círculo de 4,8 centímetros de raio, que se situa em um plano vertical leste-oeste. O robô então move o corpo para cima e para o norte através de um quarto de círculo de 3,7 centímetros de raio, que se situa no plano vertical norte-sul. Encontre item A, o módulo do deslocamento total do corpo e B, o ângulo que o deslocamento total forma com a vertical. Então vamos entender aqui o problema. A figura ilustra aqui um braço robótico. Tem umas peças aqui, uns cilindros aqui numa esteira, que se desloca no sentido norte. Então, o braço robótico pega a pecinha e desloca a peça neste quarto de círculo de raio 4,8 centímetros, ou seja, tanto na direção leste como também para cima. Ao chegar aqui nessa posição, o braço se desloca nesta direção indicada aqui por essa seta, mais um quarto de círculo de 3,7 centímetros de raio. As referências que nós temos aqui são as direções norte e sul, esse sentido aqui indicado norte, e leste-oeste, e para cima e para baixo. No caso aqui só há deslocamento para cima. Vamos colocar aqui um sistema de referência para facilitar a nossa análise. Então aqui está um sistema de referência XYZ, o eixo X orientado no sentido para leste, um eixo Y orientado no sentido norte e um eixo Z que vai indicar os deslocamentos verticais. Então veja que o primeiro deslocamento ocorre no plano XZ. O segundo deslocamento ocorre no plano YZ, na direção norte e para cima, até chegar neste ponto aqui. A partir desse sistema de referência, vamos analisar, utilizando vetores, esses deslocamentos. Vamos deslocar o nosso sistema de referência para fora da figura e vamos observar o seguinte. Na origem é o ponto onde o braço pega a peça. O primeiro deslocamento ocorre num quarto de círculo de raio 4,8 centímetros. Eu posso desmembrar esse deslocamento como sendo um deslocamento no sentido leste, que coincide com o eixo X, então seria um deslocamento de 4,8i, e um deslocamento para cima, na direção Z, de 4,8k. Então, o primeiro deslocamento eu vou indicar por D1. Ao chegar neste ponto, o braço robótico faz essa trajetória aqui, indicada por essa segunda setinha curva. Então, aqui está o segundo deslocamento. Eu vou desmembrar isso aqui em dois outros deslocamentos. Um na direção norte, indicado por 3,7j, ou seja, na direção y, que coincide com o sentido norte. E ele também é deslocado para cima, 3,7k, na direção do eixo Z. Veja que é 3,7 aqui nesse segundo, porque corresponde ao raio desse quarto de círculo, que é 3,7 indicado aqui na figura. Então, esse segundo deslocamento eu vou chamar de D2. Veja que D1 e D2 estão adicionados pelo método do polígono. O deslocamento total é o vetorzinho que sai da origem de D1 e vai para a extremidade de D2, que é o deslocamento D. Então, o que eu quero saber é o valor de D, que é o deslocamento total. D1 é o vetor 4,80i mais 4,80k centímetros. O vetor D2 é 3,7j, 3,7j
mais 3,7K centímetros. Veja que o vetor D, ele é D1 mais D2. Então, o vetor D é D1, 4,8i, mais 4,8K, mais D2, que é 3,7J, mais 3,7K. Organizando esses termos, o vetor D é o vetor 4,8i mais 3,7J mais 4,8K mais 3,7K, 8,5K centímetros. Então esse é o deslocamento total. Como o item A pede o módulo desse deslocamento total, então eu vou calcular o módulo deste vetor. O módulo de D é a raiz 4,8 ao quadrado mais 3,7 ao quadrado mais 8,5 ao quadrado. Fazendo este cálculo, o módulo de D é igual a 10,4 centímetros, ou seja, o deslocamento total dele é de 10,4 centímetros. Item B. O ângulo que o deslocamento total forma com a vertical. A vertical aqui está indicada pelo eixo Z. Então eu quero saber este ângulo, que eu vou chamar aqui de gama. Eu quero o ângulo entre D e o eixo Z. Vamos lembrar que na aula de produto escalar, eu comentei lá que quando você vai calcular o ângulo entre dois vetores, sempre lembrar do produto escalar. Para calcular o ângulo entre o vetor D e o eixo Z, eu vou calcular o ângulo entre D e o vetorzinho unitário que está lá no eixo Z, que é o vetor K. Então, o cosseno de gama vai ser D escalar K dividido por módulo de D vezes o módulo do unitário K. Então, o cosseno de gama será, veja bem, quando eu fizer D, todo esse vetor aqui, escalar K, lembre que as componentes I escalar K, J escalar K vão zerar, sobra K escalar K, que é 1, então isso aqui vai dar 8,5. Então, D escalar K é 8,50. Dividido pelo módulo de D, que nós já calculamos aqui, que é 10,4, vezes o módulo de K, que é 1. 8,50 dividido por 10,4. Esse é o valor do cosseno. Se eu conheço o cosseno, o gama será o cosseno a menos 1 deste valor, 8,5, dividido por 10,4. Fazendo esse cálculo aqui, você vai encontrar gama igual a 35,2 graus. Ok?